Há muitas pessoas zelosas hoje, pessoas que ensinam seus conhecimentos e suas doutrinas, mas em alguns casos, apesar do zelo dessas pessoas, a doutrina pode ser distorcida. Tem um grupo hoje muito conhecido que faz trabalhos batendo de casa em casa, levando o evangelho. Todos admiram a dedicação dessas pessoas, até eu mesmo. Mas quando se trata de questões de doutrina, as testemunhas de Jeová distorcem e muito a palavra de Deus. Poderíamos citar vários exemplos disso, mas nesta mensagem abordaremos apenas uma questão: a interpretação deles dos 144.000 do livro do Apocalipse. Mas a interpretação das testemunhas de Jeová é que este número seja um número exato de pessoas que irão para o céu. Dizem que é um número completo. E quando tiver 144.000 pessoas no céu, não terá mais espaço para mais ninguém. E que as outras pessoas, inclusive o que eles ensinam hoje, que nós devamos procurar apenas um local aqui na Terra, uma espécie de paraíso terrestre. Eles acreditam que o mundo aqui será renovado e que nós devemos desejar a participação apenas neste paraíso terrestre. Será que a palavra de Deus ensina assim? Quando se trata de 144.000, isso vem de 2 capítulos no livro do Apocalipse. Primeiro, no capítulo 7, onde ele fala de pessoas que seriam protegidas durante um tempo de castigo e tribulação aqui na terra. Então ouviu o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 4. E outro trecho diz: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14, 3. Aqui eu citei apenas os versículos que usam o número 144.000, mas sugiro que abra sua própria Bíblia para conferir as leituras e observar comigo alguns fatos nos contextos destes 2 capítulos. Baseados nestes textos, as testemunhas de Jeová afirmam que terão somente 144.000 pessoas no céu e que nós hoje podemos desejar a vida aqui na terra, porém numa terra perfeita, uma terra renovada, um paraíso terrestre. O problema com essa interpretação é que eles querem usar literalmente a linguagem simbólica do Apocalipse. O livro do Apocalipse, como sabemos, do início ao fim, é cheio de linguagem simbólica, onde uma ideia, uma palavra, representa outra coisa. Nós podemos ver isto. Vou citar alguns exemplos. Começaremos por capítulo 1, versículo 20 do Apocalipse. Ele fala sobre 7 estrelas e 7 castiçais, mas não está falando de 7 estrelas e 7 castiçais literalmente. É autoexplicativo no versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui estrelas representam anjos e castiçais igrejas. Isso é linguagem simbólica. No capítulo 5 temos outro exemplo. Aqui ele fala no capítulo 5: um dos anciãos disse-me: não chores, eis aqui o leão que é da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e para romper os seus 7 selos. E se alguém agora falasse para você: aí tem um leão, o que você imagina o que veria? Certamente um leão. Mas olha o que acontece aqui quando o apóstolo João virou para ver o leão. Diz no versículo 6: vi no meio do trono e das 4 criaturas viventes e no meio dos anciãos um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Falou de um leão, mas na verdade era um cordeiro, ou na verdade era nem um leão, nem tampouco um cordeiro. Era literalmente aqui tanto um leão, um animal feroz e forte, que castiga seus inimigos, como também um cordeiro, um animal manso, que fica do lado dos seus. Tanto o leão como o cordeiro simbolicamente representam Jesus Cristo. O livro do Apocalipse também fala do diabo em linguagem simbólica. Em Apocalipse 12, 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana todo mundo,
Sim, foi precipitado na terra, e precipitados com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 9. Satanás aqui é representado como um dragão e uma serpente, novamente linguagem simbólica. Mais um exemplo no capítulo 17. Na sua testa estava escrito um nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. O texto aqui representa uma cidade perversa, que é descrita como uma prostituta. E por último, Apocalipse 17, 9 e versículo 12 também. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais está sentada a mulher. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas eles receberam autoridade como reis, justamente com a besta por 1 hora. Aqui reis são representados como cabeças de horríveis bestas ou chifres, linguagem simbólica. Os números também são usados em linguagem simbólica. Ao longo do livro é usado muito o número 7. Ele fala de 7 anjos, 7 castiçais, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas e várias outras coisas. Qual o ponto do número 7? O número 7 representa algo que é completo, perfeito e naturalmente algo que envolve a Deus. As 7 igrejas representam o povo de Deus. 7 anjos, 7 espíritos são números completos em relação às coisas de Deus, mas não está falando ou limitando o número apenas ao 7. Mas também fala de outros números. Se 7 é completo, a metade dele seria incompleto, imperfeito, temporário. Assim, 3 anos e meio representam um tempo limitado de sofrimento, e tem outras maneiras de representar isto. 42 meses são 3 anos e meio. O calendário judaico, 1360 dias, são 3 anos e meio. São maneiras simbólicas de representar um período curto de sofrimento. E também encontramos muito o número 12 em decorrer da Bíblia. 12 muitas das vezes significa o povo de Deus. 12 tribos de Israel. 12 apóstolos no Novo Testamento. 10 também é uma ideia de algo completo. Inclusive usamos esses números até hoje. 10 é a base do sistema métrico. 12 ainda é algo que representa o completo. Nós ainda hoje usamos a ideia de uma dúzia de alguma coisa. Uma dúzia de ovos, por exemplo. Ou seja, uma coisa completa. E não meia dúzia, uma coisa incompleta. E agora sim entenderemos melhor 144 mil. Uma aula rápida de matemática agora para chegar a este número, 144 mil. Vejamos. Nós precisamos multiplicar 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou 144 mil. E quando entendemos que representam números de algo completo, como 12 e 10, especialmente 12 em referência ao povo de Deus, o que o texto queria dizer quando falava de 144 mil? Significava a totalidade do povo de Deus. Não é um número literal, exato ou preciso, mas é algo que representa na totalidade do povo de Deus, o povo protegido do castigo na terra, o povo cantando louvores a Deus diante do trono, o povo de Deus na sua totalidade. Mas para observar como seria totalmente errado interpretar como eles, os testemunhos de Jeová, interpretam, vejamos da seguinte maneira. Se fosse para pegar este número, 144 mil, e dizer que são literalmente 144 mil pessoas no céu, não teríamos que pegar outros aspectos das descrições destas pessoas? Por exemplo, no capítulo 7, o primeiro que citei aqui, ele diz que são de todas as tribos dos filhos de Israel. Vejamos. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Filhos de Israel igual aos judeus, ou seja, apenas 144 mil judeus. Agora, alguém acredita que no céu terá apenas judeus? Nenhum gentio no céu? Cornélio, o gentio batizado em Atos 10, não vai para o céu. Vários gentios salvos ao longo do Novo Testamento não terão lugar ao céu. Eu não conheço ninguém que acredite nisso, mas eu conheço pessoas que querem pegar um número literalmente e deixar de lado a descrição. Não só números, mas como diversos outros textos. Mas fica pior quando chegamos ao capítulo 14. Se vamos pegar literalmente esta descrição, olha o que mais temos.
Ele fala de 144 mil no versículo 3 do capítulo 14 de Apocalipse. E no versículo 4 diz: estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então são 144 mil homens, israelitas e virgens. É isso? Será mesmo que no céu terá apenas israelitas virgens? Então, o apóstolo Pedro estaria de fora, porque pelo jeito não pode um homem casado estar no céu, porque Pedro era casado. Eu não conheço ninguém que trate de todos os aspectos desta descrição, e se não vamos tratar literalmente a questão de ser judeus, homens, virgens, temos o direito de tratar literalmente apenas o número 144 mil? Não é uma palavra, um texto que deve ser interpretado literalmente. É uma palavra, uma descrição que representa uma ideia, uma totalidade, ou seja, o povo de Deus. Não somente judeus ou virgens, e nem tampouco somente homens. No céu terá judeus e gentios, homens solteiros ou casados, mulheres solteiras ou casadas, crianças entre os remidos, salvos pelo sangue do Cordeiro. Se pensássemos dessa forma, nem os próprios testemunhos de Jeová iriam para o céu. E agora iremos para a questão de desejar querer estar aqui em um suposto paraíso terreno. Se alguém chegar na sua casa e dizer que você deve desejar a participação de um paraíso terrestre, fale para esta pessoa: não, obrigado. Eu não quero ficar aqui na terra para sempre. Eu quero fazer o que Deus mandou. Deus mandou que vocês se esforçassem para participar de uma vida eterna no céu. Não no sentido de obras para adquirir salvação, mas para pregar o Evangelho, zelar por ele, até que o grande dia chegue. Hebreus capítulo 4, do 9 ao 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso dele, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Jesus completou a sua obra de redenção e entrou no descanso. E agora diz que devemos também nos esforçar para o mesmo descanso. Agora só falta mostrar qual descanso. Muito fácil, vejamos. Para onde você acha que Jesus foi? Um descanso aqui na terra? Não, Senhor. O descanso citado está no versículo 14 de Hebreus. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, a saber, Jesus, Filho de Deus, guardemos firmes a nossa confissão. Quando alguém falar para você a desejar estar num paraíso terrestre, você diz: não, meu amigo, não, eu quero é viver na glória eterna de meu Pai, nos céus, porque Deus falou, Deus mandou. No capítulo 9 de Hebreus, versículo 12 diz: nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no santo lugar, havendo obtido uma redenção eterna. Jesus entrou então para ficar. Mas onde fica então esse santo dos santos? Será que ele se refere que é alguma coisa aqui na terra? Não, Senhor. No capítulo 9, ele diz, no versículo 24: pois Cristo não entrou num santo lugar feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para agora aparecer diante de Deus por nós. E nós devemos então procurar estar no mesmo descanso onde Jesus está. Não deixe ninguém iludir você com a esperança de um paraíso terrestre. Não deixe ninguém enganá-lo dizendo que vai ter apenas 144 mil pessoas redimidas no céu. Ainda há um lugar, independente de você ser judeu, homem, mulher, criança, perdido no mundo, confuso, não importa. Há um lugar para você no céu hoje. E você pode entrar. Não somente pode, mas deve. Deus falou para esforçarmos para entrarmos naquele descanso onde Jesus está. Não deixe ninguém tirar este alvo de você. Fiquem com Deus.